Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Meu nome é Marlon, que é o canal do Evangelho. Sou Marlon Meirelles, do canal O Evangelho sobre Rodas. E vamos prosseguir o nosso estudo de Mateus 25. São 3 estudos, um consequência do outro. Agora, a última parte de Mateus 25, e talvez a mais conhecida, o julgamento das nações. Para quem não estudou ainda, estude, ouça os 4 vídeos de Mateus 24 e os 2 vídeos que eu falo sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Agora vamos ler o julgamento das nações, tradução NVI. Convido a todos para abrirem suas Bíblias. Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação ou criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, ou te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar esta palavra. Então, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele tem uma continuidade de pensamento. Ele fala de 5 parábolas, de 5 histórias, para deixar mais claro aos seus discípulos e para nós hoje também. Então esse contexto fala de Israel, não fala da igreja e nem do arrebatamento, mas fala da sua segunda vinda para o estabelecimento do reino milenial ou milenar. E o evangelho que se prega nesse período é o evangelho do reino. E aqui ele fala que quando ele vai assentar no seu trono da sua glória, ele vai julgar essas nações. Então a gente viu nas 2 parábolas anteriores que foi o julgamento do povo de Israel. Mateus 25, de 1 a 30. Quem era salvo? Quem estava pronto para entrar no reino? Quem estava preparado? As 5 virgens que estavam com óleo nas suas vasilhas. Ou seja, o enchimento. Elas eram genuinamente regeneradas pelo Espírito Santo. E aquela história também dos talentos, falam que aqueles que multiplicaram foram aqueles que foram fiéis, foram aqueles que conheciam o Senhor. E aquele servo que tinha um só talento não conhecia o seu Senhor. Por isso que ele teve medo. Foi
negligente. Fala do grupo que creu e do grupo que não creu, do grupo que estava preparado para entrar no milênio e do grupo que não estava preparado para entrar no milênio. Agora a última, versos 31 a 46, fala do julgamento das nações. E aí? Dos gentios, daqueles que não são judeus, também serão julgados. E a gente vai ver agora quando que vai ser. Então, o Senhor Jesus Cristo já começa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Ou vai se assentar no trono na sua glória, que vai acontecer aqui na terra. Então esse trono não é o trono branco, esse trono não está localizado no céu, esse trono está localizado na terra, em que ele vai julgar os gentios. Os gentios é o que, Marlon? São aqueles que não são judeus, as outras nações sem ser de Israel. O Senhor Jesus Cristo vai vir e vai julgar esse povo, esses povos que estarão vivos no final da tribulação. E a forma que ele vai julgar, vamos falar um pouco mais adiante. Então, o Filho do Homem, o que significa? O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo, falando da sua humanidade, da sua divindade, o verbo que se fez carne. Depois você lê Daniel 7, 13 e 14, que fala que o seu reino jamais será destruído, jamais terá fim. E desse trono também de glória receberá domínio eterno e reinará sobre todas as nações. Mas só receberá esse reino aquele que foi justificado pela regeneração do Espírito Santo. E fala com quem ele vai vir em sua glória. Então na Bíblia, quando você lê vinda do Senhor Jesus Cristo na sua glória, que todo olho o verá, Apocalipse 1:7, esses versículos estão falando da segunda vinda de Cristo e não do arrebatamento. A segunda vinda de Cristo, todo olho verá. Ele vai vir com poder e grande glória. E ele vai vir para julgar esse povo. Então ele vier em sua glória com todos os seus anjos. Ele vai vir com todos os seus anjos e com quem mais? Vocês possam imaginar? Com a igreja, que vai estar com corpos glorificados, já vindo, retornando com o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, o final de Apocalipse 19, início do capítulo 20 também, fala sobre esse período em que ele vai vir para julgar esse povo. Quem que recebeu o Espírito Santo? Por isso que o Espírito Santo vai estar nesse momento de tribulação. Ele não vai ser retirado da terra. A igreja vai ser retirada da terra, mas o Espírito Santo ainda vai estar atuando, como era no Antigo Testamento, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe salvação sem o agir do Espírito Santo. Quem é salvo é aquele quem tem o Espírito Santo. Naqueles tempos, eles não vão ser morada do Espírito Santo como nós somos hoje, mas o Espírito Santo irá agir. Então o Senhor Jesus Cristo assentará no trono da sua glória e vai julgar esse povo. Todas as nações serão reunidas diante dele, todas as nações gentílicas, e ele separará uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então, o contexto, eles estavam entendendo muito bem, que naquele contexto ali, os bodes e as ovelhas eram separados à noite. Você lembra que horas que ele vai vir? À meia-noite ouviu-se um som, o noivo se aproxima. À noite eram separados os bodes das ovelhas. Por quê? Porque eles precisariam à noite de um tratamento diferente. Os bodes são mais agressivos, as ovelhas são mais calmas. Os bodes muitas das vezes não suportam o frio tão bem como as ovelhas que têm a lã. Então eles são diferentes. E à noite eles eram separados. Assim naquele instante também, o Senhor Jesus Cristo separará um grupo de outro. As ovelhas dos bodes. E as ovelhas vai ficar à sua direita e os bodes à sua esquerda. Direita e esquerda aqui é muito mais além do que uma posição geográfica. É muito mais além. Salmos 110:1 fala: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como o estrado ou o escabelo dos seus pés.
Então, aqui fala de honra, poder e autoridade. Então, direita e esquerda é muito mais do que posição geográfica. Fala de poder, de honra, de autoridade que o Senhor Jesus Cristo dará àquele grupo de pessoas nesta ocasião. Quando que será? Na sua segunda vinda, para estabelecer o reino. Quem entrará no reino? Mais uma vez, entendemos, durante vários textos falam que serão os justos, os justificados. Não são os ímpios que vai entrar no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Versículo 33. Colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, como a gente falou aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, o Senhor Jesus Cristo prepara. E será especial, será somente os justos, os justificados, que entrarão no milênio. Nós não estaremos aqui, nós, a igreja, nós já estaremos com Cristo e nós retornaremos com Ele neste momento. Então, pois eu tive fome, aí que ele prossegue, fala de 6 coisas que ele já teve. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Mas o Senhor Jesus Cristo estava presente aqui durante a tribulação? Vamos ver aqui. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Ele coloca a obra de justiça, de misericórdia, de compaixão, que eles tiveram por um grupo de pessoas que a gente vai ver qual será. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então eles tomaram até um susto. A gente fez isso sim, mas quando que a gente fez para o Senhor? Porque muitas das vezes os justos fazem essas obras e nem fazem porque alguém o pediu. Ele faz por livre e espontânea vontade, porque é dele fazer o bem. Quem é salvo é dele fazer o bem para o próximo. Mas nesse instante da tribulação, o bem para o próximo, como a gente vai ver aqui, poderia custar a vida deles. Então não é qualquer grupo que faria isso. São aqueles que colocariam a sua vida em risco por ajudar aquele grupo de pessoas que a gente vai ver. Que grupo de pessoas é esse? O rei responderá: digo-lhes a verdade. Jesus Cristo está falando. Que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que irmãos, que pequenos irmãos era esse que o Senhor Jesus Cristo falou? Os judeus. Os judeus, naquele instante, naquele momento de grande tribulação, vai ser perseguido pelo anticristo, pelo falso profeta e por muitas pessoas. Somente o grupo de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo farão bem aos judeus, porque eles também estarão em grande risco fazendo bem para os judeus. Aí aqui fala, então ele dirá, então só para a gente entender melhor, foram benditos, foram justos, justificados. Então, que foi preparado desde a fundação do mundo para eles. As ovelhas, então, significam os gentios convertidos, que é o julgamento dos gentios, daquelas nações sem ser do povo de Israel. São aqueles que agirem de forma bondosa com os judeus durante a tribulação. Então, todos chegaram vivos no fim da tribulação. Tem um grupo de gentios que tratou com compaixão, com misericórdia para esse grupo de judeus. Mesmo com ameaça da sua própria vida, eles tiveram compaixão. Pela fé, eles entenderam que eles deveriam ajudar. O termo que eles usam, justos, de Mateus 24, 37, eles foram justificados. É a mesma raiz do grego. Eles foram justificados pela fé. As obras nunca foram e nunca será a consequência, nunca será a base da justificação. A base de você ser justo, de você ser regenerado, nunca vai ser a fé. Em nenhum momento e nunca vai ser as obras que te trará a salvação. As obras são consequências da regeneração. Então, a base da salvação nunca será as obras, mas uma consequência, uma evidência
uma evidência, uma consequência de você ser salvo é ter boas obras. Tiago 2,26 fala muito bem isso. Corpo sem espírito, o corpo sem espírito está morto. Quando o espírito sai do corpo, o corpo está morto, não tem vida mais. É algo material. O corpo é material, a alma e espírito é imaterial. É a alma e espírito que dá vida ao corpo. Assim também, a fé sem obras é morta. Tiago deixou muito claro isso. A fé sem obras é morta. A fé sozinha salva? Salva. Mas a fé que salva não é sozinha, é acompanhada de boas obras. Você fala que é uma nova criatura do Senhor Jesus Cristo e não tem boas obras, você tem que rever isso que é fé para você, porque as boas obras acompanham a fé verdadeira. A fé verdadeira, a fé falsa, muitos aí têm a fé falsa e não têm boas obras, mas a fé verdadeira é acompanhada de boas obras. Assim como o corpo, assim sem o espírito, assim o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então a base nunca foi as obras, sempre foi a fé no Senhor Jesus Cristo que resulta da salvação, as obras que resultam da salvação. Continuando, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, quem que estava à sua esquerda? Os bodes. À sua esquerda, como eu falei, é mais do que uma posição geográfica. Aqui está falando de juízo e de rejeição. Você lembra daquela história das 5 virgens insensatas que não levaram óleo, não levaram azeite suficiente? Assim é o grupo de 5 virgens, assim é o servo que ganhou 1 talento e foi negligente, pois não conhecia o seu senhor, fez de qualquer forma. Então, ele nunca conheceu, ele foi negligente, teve medo, teve falta de fé. Ele não foi uma nova criatura, ele não foi regenerado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, repete 1, 2, 3, 5 vezes, agora focando o julgamento das nações. Aí ele fala: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Atitude. Um revestido, um regenerado tem boas obras. É consequência. Isso é natural. É tão natural que aquele grupo de ovelhas, quando o Senhor Jesus Cristo falou 1 a 1 o que eles fizeram, ele falou: quando que a gente fez isso? Eles fizeram, porque foi consequência da fé genuína que eles tiveram do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. E aqueles também que não fizeram tomaram o mesmo susto. Mas quando que a gente viu? Quando que o Senhor estava preso e a gente não foi visitar? Quando o Senhor teve sede, a gente não deu água? Falou: aos meus pequeninos irmãos, que são os judeus, que ficaram ali vivos na tribulação. Então eles responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? O Senhor Jesus Cristo vai responder: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então, a gente entende desses 3 grupos. O primeiro grupo, as ovelhas, que são os gentios. O que é gentil? Uma nação que não é de Israel, sem ser judeu. Então, o primeiro grupo, ovelhas. O segundo grupo, bodes, de gentios também que não foram regenerados. E o terceiro grupo, os pequeninos irmãos, que são os judeus que vão se converter. Um grande grupo de judeus irá se converter. Hoje eles não entendem que Jesus é o Messias, enviado, ungido de Deus, mas naquele tempo, depois do arrebatamento da igreja, muitos vão crer que Jesus, que não é aquele que vai vir falando que é, mas Jesus Cristo é aquele que veio e que morreu e que vai voltar para estabelecer o seu reino. Reino esse que será literal na terra por 1000 anos. E estes irão para o castigo eterno. Estes quem? Aqui fala dos bodes que vão estar à sua esquerda, que não creram no Senhor Jesus Cristo e que consequentemente não tiveram essas boas obras para com os judeus. Só aqueles que vão amar, que vão aceitar verdadeiramente Jesus Cristo, que vão cuidar do seu povo, de Israel naquele tempo. Aí aqui também fala que eles vão para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. Ou seja, o milênio é para o justo, ou justificado, que é o mesmo termo.
justificado pela fé, temos paz com Deus. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Então, é o mesmo grupo, por isso que ele fala, no final do versículo 24, Mateus 24, 51. Ele o punirá severamente, lhes dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Parábola das virgens também fala. A verdade é que não as conheço, e a porta foi fechada. A oportunidade foi dada àquele grupo, eles não quiseram. Assim, hoje, a oportunidade é te dada, hoje, para você crer em Jesus Cristo. Mas aqui, aplicando nós no arrebatamento. Na interpretação ali, fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos entender que a igreja, o arrebatamento será antes do milênio, será depois da tribulação. Por quê? Porque não teria necessidade de ter esse julgamento. Se a igreja fosse arrebatada depois dos 7 anos, já nesse arrebatamento já teria feito a separação das ovelhas e dos bodes, por meio do arrebatamento. Por isso que é mais um texto que a gente coloca, por que eu sou pré-tribulacionista. Porque vai passar esses 7 anos, pessoas vão crer depois, e depois vai ter essa separação mediante o julgamento das nações no trono de glória do Senhor Jesus Cristo, em que que o Senhor Jesus Cristo vai, pela sua palavra, o seu juízo, julgar cada um ali. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando e que a gente possa entender. Nós somos noiva, nós estaremos com Ele já nesse tempo na glória, nós iremos retornar com Ele, para com Ele reinar durante 1000 anos. Será um tempo de bênção, será um tempo em que a gente a nossa mente não consegue pensar, não consegue concretizar quão bom será. Devemos ser gratos ao Senhor Jesus Cristo pela essa oportunidade que Ele nos dá. Que Ele possa continuar nos abençoando, que possamos dedicar a nossa vida à honra e glória dEle. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que esse estudo possa servir para que possamos estar cheios do Espírito Santo, para que possamos a cada dia viver pela fé. E sim, tendo obras cada vez maiores, porque o Espírito Santo é que nos capacita. A fé sozinha salva, mas a fé que salva não é sozinha. Vamos trabalhar com todo o empenho, que tudo que a gente fizer para o Senhor Jesus Cristo nunca será em vão. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Um forte abraço.